Vamos lá, vamos começar aqui nossa gravação das nossas aulas, tá? A gente vai gravar hoje referente à agenda de matemática, tá? E vamos fazer as questões 18, 31, 37 e 38, tá? A gente vai começar aqui na nossa questão de número 18, tá? Vou fazer aqui, vou colocar aqui questão de número 18, pra gente ficar aqui. Bom, vamos lá, vamos ler junto. No triângulo ABC, exibido na figura a seguir, AD é bissetriz. Vamos colocar aqui, primeiro passo, os vértices, tá? Eu já deixei o triângulo aqui montadinho, preparado pra gente não perder muito tempo, mas acabei não botando os vértices, tá? Tá aqui. Então, o AD é bissetriz do ângulo interno em A. Então esse ângulo aqui, ó, todinho, que é o ângulo A, se o AD é bissetriz, lembra que a bissetriz divide o ângulo ao meio, né? Então o AD, ó, é bissetriz, né? Então esse tamanhozinho aqui, vou chamar de x, é igual a esse tamanhozinho aqui, também vou chamar de x. Esses são os ângulos, tá? Eu tenho que esse ângulo aqui, ó, é 60 graus, né? 60 graus. Boa. O ângulo interno em A é igual a... Bom, vamos lá. A gente tem essa questão e a gente precisa encontrar. Ele deu outra informação. Ele falou que o tamanho AD, ou seja, esse tamanho aqui que eu vou marcar com 2 pontos, ó, AD, esse lado, é igual a AB. Então, AB mede o mesmo tamanho. Gente, observem esse triângulo 1. Triângulo 1. O triângulo 1 é o nosso triângulo ABD. Perceba que o triângulo 1 é um triângulo isósceles. Por que é um triângulo isósceles, hein? Porque tem dois lados iguais. Dois lados iguais. Quais são os lados, Levi? Tá aqui, ó. O lado AD é igual ao lado AB. Eles são iguais. Eu quero saber de vocês qual é a propriedade de um triângulo isósceles, hein? Quem lembra? Olha só. Se esse triângulo aqui que eu desenhei for um triângulo isósceles e esse lado for igual a esse lado, gente, no triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais também, ó. Se aqui for θ, aqui também é θ, certo? Os ângulos da base são iguais, gente. Então, esse ângulozinho aqui, ó, que é o ângulo da base, é igual a esse ângulo aqui. É porque o nosso triângulo ABD não está girado, né? Mas se eu pudesse girá-lo, ele ficaria assim, ó. Vou colocar ele girado aqui. Do jeito que a gente está acostumado. Sei que tá feio, tá? Mas perdoe. Tô me acostumando ainda com essa velocidade digital. ADB. Girei o triângulo, tá? Aqui, ó. AD, AB. Aqui é o X. E aqui são os dois ângulos que eu acabei de desenhar ali, ó. Beleza? Essa figura é a figura que tá lá. Gente, vamos olhar para esse triângulo. Vamos olhar, antes da gente mexer no triângulo isósceles, eu quero lembrar uma propriedade para vocês, tá? Vocês lembram que o ângulo externo do triângulo, vou fazer aqui o triângulo externo, um triângulo, e vamos pegar o ângulo externo. Levi, quem é esse ângulo externo? Gente, ângulo externo é o ângulo que fica aqui fora do triângulo, certo? Vamos colocar os lados desse triângulo, os ângulos desse triângulo. Vou colocar ângulo Azinho, ângulo Bzinho e ângulo Czinho, certo? E aqui fora eu tenho o ângulo D. A propriedade do ângulo externo fala que o ângulo externo, ou seja, o D, é igual à soma dos ângulos internos do triângulo, tirando o ângulo que fica ao lado do ângulo externo.
Então eu tenho aqui o ângulo externo D. Ele vai ser igual à soma dos ângulos do triângulo, excluindo aquele que está ao lado do D. Quem está do lado do D? O ângulo C. Então o D é igual a A mais B. Vai ser a soma só de A mais B. Isso é o teorema do ângulo externo, tá, gente? Ora, olhem para o triângulo 2. Olhem para o triângulo 2. Percebam que esse ângulo aqui, ó, que eu desenhei com um tracinho, ó, esse ângulo, ele é ângulo externo ao triângulo 2. Quem são os ângulos do triângulo 2? É o x, o 60 e esse ângulozinho aqui desconhecido que eu não sei quanto é. Vou chamar de y, mas não vou nem mexer com esse y. Quanto vale o ângulo externo aqui, esse ângulo externo? Vai valer a soma dos ângulos internos aqui, com exceção do ângulo que está do lado dele, que no caso é o y. Então esse ângulo externo vai ser a soma do 60 mais o x. Então esse ângulo vale 60 mais x. Ora, mas esse ângulo é igual a esse ângulo. Ó. Então esse cara também mede 60 mais x. Olhem para o triângulo 2, gente. Se eu fizer a soma dos ângulos internos de um triângulo, desculpa, olhem para o triângulo 1, gente. Triângulo 1. Se eu fizer a soma dos ângulos internos do triângulo 1, tem que fechar quanto? 180. Então, se eu somar x com x mais 60 com x mais 60, tem que fechar 180. E isso aqui agora vocês sabem resolver e sabem achar, portanto, o x, tá? Lembrando, ele não quer o x, ele quer o ângulo A inteiro, ó, que é esse ângulo todo. É x mais x, tá? Mas agora dá para achar o x na questão 18, ficou fácil, beleza? Vamos para a questão 31. Questão 31 diz o seguinte, está aí nossa figura já. Num triângulo isósceles ABC, vamos botar o número, não esquecer. Questão 31. Estou achando esse meu pincel muito fraco, vamos colocar aqui. Pronto. Questão 31. Num triângulo isósceles ABC, A, B, C, a medida do ângulo obtuso formado pelas bissetrizes do ângulo B e C é 140. Gente, B e C tá aqui as bissetrizes, tá? Ó, são essas, tá aqui a primeira bissetriz, a bissetriz desse ângulo todo, ó. Tá aqui o ângulo todo, ele é dividido em essa partezinha e essa partezinha. A mesma coisa no triângulo, mesma coisa no ângulo C, desculpa. Aqui, ó. Também divide aqui e aqui. Duas partes iguais. A medida do ângulo obtuso formado pela bissetriz dos ângulos B e C é 140. Ele está falando que esse ângulo aqui, ó, é 140. Ele está falando isso pra gente, ó, mede 140 graus. Aí ele quer saber as medidas dos ângulos A, B e C. Gente, vamos lá. O triângulo ABC, ele é isósceles, tá? Então, esse ângulo aqui, ele é idêntico a esse ângulo aqui, ó. Tá? Idêntico. Por quê? Porque esse lado é igual a esse lado, ele é isósceles, tá? E a propriedade do ângulo do triângulo isósceles é que tem os ângulos da base iguais e os lados iguais. Então, se aqui for x, e obviamente aqui é x também, porque lembrem, essa retinha aqui, ó, é bissetriz, então ela divide em duas partes iguais, vai ser a mesma coisa aqui, ó, x e x. Beleza? Minha pergunta é, aqui eu vou colocar y, tá? Faz diferença pra gente. Minha pergunta é, olhem para esse triângulozinho 1 aqui, ó. Olhem para o triângulo 1. O triângulo 1 é formado pelos ângulos 140, x e x. Pergunta, se eu somar esses três ângulos, tem que dar quanto? Tem que dar 180, né? Ó, 140 mais x tem que dar 180. Dá para achar o x? Dá para achar o x, é o que vocês vão fazer. Dá para achar o x. Depois que eu tenho o x, gente, depois que eu tiver o x, eu vou ter esse ângulo todo, que é x mais x, vou ter esse ângulo todo, que é x mais x, e dá para achar o y. Porque se eu somar
esse ângulo, que é 2x, com esse ângulo, que é 2x, com esse ângulo, que é y, tem que fechar quanto? 180. Então, se você somar 2x mais 2x mais y, tem que dar 180. Dá para achar o y também, né, gente? Porque lembrem, vocês já têm o valor do x, tá? Fácil também. Vamos para a próxima. Questão 37, né? Vamos lá, questão 37. Vamos colocar aqui o número dela. Questão 37. 37. Vamos lá. A altura e a mediana, traçadas do vértice do ângulo reto de um triângulo, formam um ângulo de 24 graus. Sendo assim, os ângulos agudos do triângulo são... Olha só, ele fala que a altura e a mediana traçadas do vértice do ângulo reto. Se meu triângulo tem ângulo reto, gente, é porque... Desculpa. É um triângulo retângulo, né? Então tá aqui meu 90 graus, ó. Já desenhei aí o triângulo retângulo. Beleza? E ele vai traçar aqui os seguintes segmentos. Saindo desse ângulo reto, ele vai traçar a altura. Vamos traçar aqui a altura. Lembrem que a altura forma sempre 90 graus, tá, gente? A altura forma sempre 90 graus. Tá aí nossa altura. Formando aqui, ó, 90 graus. A altura sempre forma 90 graus. E ele traça também a mediana. A mediana, ela divide esse lado aqui, ó, a hipotenusa ao meio, tá? Então essa mediana, se ela sair daqui, ó, ela vai vir bem pra cá assim, ó, dividindo bem no meio esse tamanho. Ou seja, esse tamanho aqui, ó, se eu chamar esse tamanhozinho de Azinho, esse tamanhozinho aqui, ó, restante, também vai valer Azinho, tá? Que eu dividi bem no meio, que é a mediana, que é o ponto médio. Beleza? Ele fala pra gente que o ângulo formado entre a altura e a mediana, ou seja, esse ângulo aqui, ó, formado entre a altura e a mediana, vale 24 graus. 24 graus. Sendo assim, os ângulos agudos do triângulo são, ele quer saber esses ângulos, ó. O ângulo X e ângulo Y. Turma, vamos lá. Preciso que vocês lembrem de uma coisa. Quando eu tenho um triângulo retângulo e eu traço a mediana, a mediana vai estar bem por aqui assim. Lembrem essa propriedade, o professor deve ter explicado em sala. O tamanho da mediana é exatamente igual a esses dois tamanhozinhos aqui, ó. A gente forma esses três segmentos iguais, tá? Esse segmento aqui todo, ó, que eu vou chamar de AD. O AD é igual ao BD, que é igual ao DC. Ó, segmento AD é igual ao segmento BD, que é igual ao segmento DC. Os três têm o mesmo tamanho. Percebam que se eu chamar esse cara de triângulo 1 e esse cara de triângulo 2, percebam que eu formei aí dois triângulos isósceles. Por que isósceles? Porque o triângulo 1 tem esse lado igual a esse lado, ó. Ou seja, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo aqui, ó, que são isósceles. Já no triângulo 2, esse lado é igual a esse lado. Então esse tamanhozinho aqui, ó, vou chamar disso aqui, de 3 linhas, é igual a esse ângulo aqui, ó, 3 linhas também. Beleza? Essa propriedade é importante e a gente vai usar lá nessa questão. Olhem para o meu triângulo. Olhem para o meu triângulo que eu vou agora pintar. Pintar não, vou só achurar de vermelho. Olhem para esse triângulo aqui, ó. Se olharmos para esse triângulo, veremos que ele tem três ângulos. Ele tem o ângulo 24 graus, ele tem um ângulo de 90 graus, e ele tem esse ângulo bem aqui que eu vou chamar de Y. E ele tem o triângulo, o tamanho Y.
Dá para achar o y? Dá. Se eu somar 24 com 90 com y, tem que fechar 180 graus. Dá para achar o y. Você vai descobrir aqui que o y vale exatamente 66. O y vale 66 graus. Simples assim. Então esse meu ângulo bem aqui, ó, mede 66 graus. Gente, percebam uma coisa. Olhem para o triângulo ABD. Só um detalhe, vamos tirar essa letra Y aqui e vamos botar uma letra Z, porque como eu já usei Y ali em cima, a gente não confundir, tá? Vamos colocar aqui uma letra Z, fica melhor pra gente. Letra Z. Gente, usando a propriedade do triângulo retângulo que a gente acabou de ver, a gente viu que a mediana, lembrem que a mediana é o AD, vou botar riscar com 2 aqui, ó, 2 riscos, ela é igual ao BD aqui, ó, na nossa figura. Então, é igual a esse aqui, ó, BD. Ou seja, a mediana também vale A. A e A, né? É o que a gente viu aqui, ó. Esse cara igual a esse cara igual a esse cara. Então, o triângulo ABD é isósceles. Ele é isósceles, gente. Do jeito que a gente viu aqui, ó. E a propriedade fala que esse ângulo é igual a esse ângulo. Então, se aqui é x, esse ângulo todo aqui, ó, todo vale x também. Cuidado, não é esse tamanho aqui, ó. Não é só até aqui, é ele todo, é até aqui, ó. Engloba inclusive o 24 graus, tá? Cuidado com isso. Percebam no triângulo ABD que eu tenho 3 ângulos. Eu tenho um ângulo de 66 graus, eu tenho o ângulo x e tenho outro ângulo x. Quanto vale o x, hein? Basta somar os 3 para descobrir quanto vale o x, né? Então, se eu somar 66 mais x, tem que fechar 180, né, gente? Agora vamos olhar para o triângulo ADC. Triângulo ADC. É o outro triângulo isósceles da figura. No triângulo isósceles aqui, ó, nesse segundo, a gente vê que esse ângulo é igual a esse ângulo. Então, se aqui é Z, aqui também é Z, ó. Aqui também é Z. Minha pergunta é, quanto vale esse ângulo aqui, hein, gente? Gente, percebam que esse triângulo todo, esse ângulo todo aqui, ó, vale 180 graus, né? Essa volta toda, mas o y vale 66. Então, quanto é que vale esse tamanho? 180 menos 66. 180 menos 66 dá um ângulo de 114 graus. Então, esse ângulo aqui mede 114 graus. Olhem para o triângulo ADC. Quem são os ângulos do triângulo ADC? É o Z, outro Z e o 114. Se eu somar os três, gente, Z mais 114, tem que fechar 180. E aí ficou fácil, né? Dá pra gente achar o ângulo Z. Essa foi a questão 37. Vamos agora para a questão de número 38. Questão de número 38. Questão de número 38 fala assim. Vou abrir uma nova guia aqui. Considere um triângulo isósceles de vértices A, B, C. Vamos fazer aqui esse triângulo logo, tá? Ele é isósceles. Tá aqui. Ele é ABC, tá? Ele é ABC. Vamos colocar aqui, ó. A, B e C. Ele é isósceles, tá? Um de seus respectivos... Aliás, desculpa. Em que A, B e C são os ângulos. Ó. Ele está chamando esse cara aqui de ângulo A com um chapeuzinho em cima. Está chamando esse ângulo aqui de ângulo B com um chapeuzinho em cima. Esse ângulo aqui de ângulo C com um chapeuzinho em cima.
O ângulo B vale 70 graus. Então aqui vale 70 graus. E R, aliás, o ângulo C é maior que o ângulo A e R é a bissetriz do ângulo C. Calcule o menor ângulo formado pela altura relativa ao lado BC e R. Muitas informações, tá? Primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte. Aqui é 70 graus, certo? E esse triângulo, ele é isósceles, gente. Ele é isósceles, tá? Então é o seguinte, lembra que no triângulo isósceles a gente tem dois ângulos iguais? Ou A é 70 graus, ou B é 70, ou C é 70 graus. Tá? Um dos dois tem que medir 70, para que a gente tenha dois ângulos iguais, tá? No nosso caso, ele falou que o C é maior do que o ângulo A. Então, é o ângulo C quem vai medir 70 graus, tá? É o ângulo C quem vai medir 70 graus. Por que que não é o ângulo A, Levi? Porque, gente, olha só. Se o B for 70 e o C for 70, se eu somar o ângulo A com 70 e com 70, tem que fechar 180, né? Então, se eu somar A com 70 com 70, isso aqui tem que dar 180. A gente descobre, portanto, que o ângulo A mede 40 graus. Levi, tudo bem, mas por que é o ângulo C que tem que ser 70? Por que não pode ser o A? Observe aqui no cantinho. Ó. Se o A fosse 70, então ficaria 70 mais 70 mais o ângulo C, dando 180. A gente ia descobrir que o C mede 40. O A mediria 70 e o C mediria 40. Só que a questão falou que o ângulo C é maior que o ângulo A. Então isso aqui não pode acontecer. Ó. Então o que de fato ocorre é o que o ângulo A é 40 e o ângulo C é 70. Então a gente já sabe os ângulos, tá? 70, 70, e esse cara 40 graus. Aí ele fala assim, R é a bissetriz do ângulo C. Então, se eu traçar a bissetriz desse ângulo, ó, lembra que a bissetriz divide ao meio, tá? Traçar a bissetriz desse ângulo. Tá aí a bissetriz. Ficou um pouquinho torto ali. Se isso é a bissetriz, gente, lembre que divide ao meio, tá? E depois ele fala para traçar a altura relativa ao lado BC. Eu vou traçar, tá aqui, o lado BC é esse lado de baixo. Ele quer que eu trace a altura relativa a esse lado. Então a altura vai ter que sair aqui, ó. Vai sair lá do ângulo A, essa altura, até atingir o lado BC. Como é a altura, forma 90 graus. 90 graus e 90 graus. Certo? Gente, olha só. Lembrem que esse segmento que eu desenhei aqui é bissetriz, né? O ângulo todo é 70. Então só essa partezinha mede 35. E obviamente essa outra partezinha mede 35 graus. A questão quer saber o menor ângulo formado pela altura relativa e pelo R. O R é a bissetriz, é esse tamanho. Ó. Ele quer saber esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo X, que é o ângulo formado. Tá? Saber esse ângulo. Vou chamar esse ponto aqui de ponto O. E vou chamar esse ponto aqui de ponto D. Olhem para o triângulo ODC. Quem são os ângulos do triângulo ODC? É o ângulo X, o ângulo de 90 e o ângulo de 35 graus, gente. São esses aí. E aí? Eu tenho três ângulos de um triângulo. Se eu somá-los, tem que dar quanto? 180. Então, se eu somar esses três ângulos aqui, ó, tem que fechar 180. Aí ficou fácil, né? Dá pra gente descobrir esse X. Beleza, turma?